Anunciantes da Rádio e TV Menorá. Vamos começar então o nosso quadro Anunciantes da Rádio e TV Menorá. Como eu falei no início, a nossa convidada hoje é a nossa colega Emily Caroline dos Santos. Boa noite, Emily, tudo bem? Boa noite, irmãos. Boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe. Boa noite. Isso aí, Emily. Hoje você vai ser entrevistada aqui, Emily. Não é a nossa dica mensal, né? A participação com o Sérgio ainda. E queremos rapidamente, aí, como você anuncia aí, né? No seu nome, a gente quer conhecer brevemente a tua história. Tu tá há quanto tempo na Igreja do Senhor Jesus, Emily? Me batizei em maio de 2012, mas comecei realmente a congregar em final de 2012. Comecei com uns 11, 12 anos já. De que cidade que tu era, que tu foi batizada? Eu sou natural de Santo Ângelo e me batizei lá mesmo. Tu lembra desse início, Emily, como foi quando tu conheceu? Com quantos anos tu tinha, o que tu estava vivendo? Você buscou ou chegou até você, enfim, um convite? Como que foi o começo? Amém. Eu tinha 18 para 19 anos, né, quando eu conheci o ministério. Eu estava trabalhando durante o dia, enfim, e estudava à noite, né? E minha mãe morava no interior e eu na cidade. E daí, nos finais de semana, eu ia visitar minha mãe. E daí, num sábado que eu cheguei, minha mãe comentou que estava tendo grupo familiar na casa dela. E ela me convidou, né? Que já fazia mais de um ano que tinha uma pessoa que estava tendo grupo familiar na casa dela, estava evangelizando a minha mãe, né? Sim. E deu um material para minha mãe que foi devocional. E aí, quando eu cheguei na mãe, esse sábado eu não tinha entendido muito, porque eu já fui em outras igrejas naquela época, né? Já ia muito assim, sempre espírito em vários lugares assim, jeito. Mas quando ela falou grupo familiar, aquilo me chamou atenção porque eu nunca tinha visto, assim, né? E ela ficou quase um ano assim, sem te contar, mais ou menos isso. Você não sabia? Não. Ela estava sendo evangelizada, enfim, mas aí ela morava na cidade nesse tempo que essa pessoa, essa irmã ia na casa dela, né? Sim. Depois que ela foi morar no interior, daí um tempo depois, ela começou com um grupo. Que legal. E você tinha passado já por igrejas, assim, porque você tinha uma sede, uma vontade de conhecer Deus? Ou tinha um vazio? Por que você passou por alguns lugares buscando a palavra? Pois olha, Bruno, eu acho que eu creio que foi a sede, assim, desde nova, assim, eu ia muito, né? Passei pelo processo da crisma, comunhão na católica, né? Sim. Depois eu ia para centro espírita, eu fui na adventista, fui em vários outros lugares, assim, onde me convidava eu ia, sabe? Mas aonde realmente eu senti algo diferente foi na Igreja do Senhor Jesus Cristo, algo que eu nunca senti antes. Mas quando a minha mãe me convidou, quando eu ia para lá no sábado, que era os grupos familiares dela, eu tinha uma resistência, não é que eu tinha resistência, na hora do grupo eu ia dormir, sabe? Eu tinha muito sono. Sim. E foi por causa da insistência dela, no sábado eu consegui daí participar, né? E eu lembro que tinha o irmão Levita lá, o pastor Flávio, que ia lá no início da obra, lá, né? Fazer os grupos familiares. E eu fui indo, fui gostando, eram os videopão ainda que tinha nos grupos familiares, assim, né, no início. Sim. E aquilo me chamou muita atenção, de certa forma, aquilo começou, não sei explicar para os irmãos, mas era um preenchimento, assim, algo que me tocava, os testemunhos ali, os louvores, assim, algo que eu nunca tinha ouvido antes, assim. Eu sempre senti uma pureza, assim, sabe, nos grupos familiares, assim, quando eu participava, assim, isso que me tocou. Interessante. E depois disso, tu sentiu então que algo aconteceu, então tu parou de buscar outros lugares, tu pensou, gostei desse local, gostei do que eles estão falando, e tu começou a gostar daquilo, tu começou a ter vontade de participar mais, demorou para acontecer isso, como que foi para ti, enfim, se aprofundar um pouco mais na palavra? Alguns meses, assim, sabe, quando minha mãe se batizou, ela começou a ter o grupo familiar dela, eu acho que foi, creio que não sei se deu uns 3, 4 meses depois ali, eu estava no centro, um dia a mãe me ligou, daí dizendo que ia ter batismo de outras pessoas, ela me convidou se eu não queria me batizar também. Na hora eu não entendi muito, pensei, meu Deus, vai batizar, sabe, fiquei, eu vou ver como é que é então, daí eu fui. E tinha um grupo de pessoas, acho que tinha uns 10, 15 pessoas lá, e daí o pastor lá pregou sobre o batismo, e eu fui batizar, muito sem entender nada, assim, sabe, não estava entendendo o que estava acontecendo.
fato, assim, sabe? Eu lembro que a única coisa que eu lembro, assim, que quando eu me batizei, aí que eu tive essa percepção que era uma paz, assim, muito grande. Até hoje eu tava ouvindo o material, me lembrei do dia do meu batismo, né? Que era a sessão que eu tinha tirado 1 tonelada dentro de mim. Eu disse, mãe, que estranho, eu sinto uma paz tão grande agora. É só isso que eu lembro que eu pronunciava assim, né? E foi esse dia, a partir do dia que me batizei, eu lembro que logo o pastor lá pegou o meu contato e começou a mandar mensagens. Ele mandava o devocionar por meio do SMS, né? Sim. Ele mandava os convites dos cultos, as reuniões de liderança. Eu comecei a participar aos pouquinhos. E cada vez que eu ia, cada vez eu sentia esse lado dele cada vez mais, né? Interessante. E depois de 12, 13 anos, Emily, o que representa para ti hoje isso que a gente chama de mesa do Senhor, né? Que para você ouvinte a gente chama aqui, né, o Pão de Judá, a editora Vento Sul e a Rede Menorá de Comunicações. O que representa para ti, Emily, para ti ser hoje uma anunciante, para ti colocar teu nome ali junto na rádio, na TV, enfim, o que representa no teu coração isso, essa mesa? Olha, para mim a mesa, assim, que vem agora para mim é o manancial da vida. É o que mata a nossa sede, a nossa fome, né? E desde uma vez que eu escutei o culto mundial, uns 3, 4 anos atrás, eu acho, ele falou sobre investimento no reino, né? E teve uma frase que ele disse que todos do reino deveriam investir no reino. Isso tanto natural como espiritual, e aquela frase nunca mais eu esqueci. E eu sempre tive um desejo assim, mas um dia eu quero poder anunciar no reino, mas eu pensava naquela época, né? Mas como é que eu vou anunciar no reino se não tenho empresa, né? Eu não tenho condições agora, assim, de investir, assim, né? Porque eu pensava que era um número, assim, muito elevado, assim, né? Para investir no reino. Daí veio essa oportunidade dos banners. Daí quando veio a oportunidade dos banners, eu fiquei meio na dúvida, assim, né? Daí teve um dia que eu tava em casa e escutei no programa onde eram Novas do Reino, antes tinha o quadro já Investidores do Reino. E tinha uma irmã que ela tinha saído em missão, que ela começou a investir no reino. E eu fui tocada por aquele testemunho dela. Eu disse, meu Deus, a irmã que vive pela fé e investe no reino, e eu tô aqui, né? Tô tendo subsistência, tem tudo o que precisa, agora é a oportunidade de investir no reino. Isso foi em fevereiro de 2023. Eu tive o secular, ainda trabalhava nesse tempo, né? Daí em março, mês logo depois, só me chamou para missão, né? Então para mim foi um teste, porque eu pensei, meu Deus, e agora? Eu vou viver pela fé. Mantenho ou não mantenho? Sim. Já faz 2 anos então, Emily? Primeiro, já fazem 2 anos. Que legal. Tu vê só, né? É as experiências. A gente olha aqui os missionários de Cachoeira, ou que estão afora, talvez você não conheça as histórias, vou te dizer que tem um quadro chamado Janela do Céu, né, que conta de uma forma mais aprofundada a história de cada um. A gente pegou um resuminho aqui, geralmente dos nossos patrocinadores que investem como família, a gente quer conhecer a forma que chegou, né, na igreja, a forma que conheceu Cristo, muito bacana aí o que a Emily contou pra gente. E investir, né, como a gente chama aqui, ou patrocinar a rádio e TV Menorá, a gente percebe aí na maioria dos patrocinadores que é algo por amor a Deus, né? É uma forma de nós demonstrar a nossa gratidão da mesma forma que eu anuncio também. Eu lembro quando eu fui querer patrocinar, eu falei para o Viva, o que eu posso fazer, né? Eu conversei lá com a equipe da TV, que eu mexia com TI, e eu falei, eu vou anunciar isso. Depois eu acabei trocando, mas era só uma vontade de patrocinar algo. Sim. E eu nunca esperei nada de retorno, mas Deus sempre me abençoou, né? E com o patrocínio da mesma forma, ele nunca deixa faltar nada. Às vezes você pode estar com dúvida, com medo, né, de botar o teu negócio, achando que é muito caro. Consulte aí a Rádio e TV Menorá, entre em contato com eles. Tem várias modalidades, vou te dizer que a do banner é bem acessível. Tem a de vídeo, tem a de rádio, você veja aí qual fica melhor para o seu orçamento, né? E sempre ore, que Deus vai te mostrar a coisa certa que você deve fazer, ok? Emily, muito obrigado pela tua participação aqui no Anunciantes da Rádio TV Menorá. Eu agradeço aí pela oportunidade, irmãos, e incentivo a todos aqueles que ainda estão na dúvida em investir no reino. Não perca mais tempo, porque é o melhor investimento que tu pode fazer hoje. Que Deus abençoe. Obrigada, Emily. Anunciantes da Rádio e TV Menorá.